Então, nesse processo 504-6512, continuidade do depoimento do senhor Delcide Amaral Gomes, continuidade de esclarecimento do juízo, o senhor tem conhecimento, o senhor mencionou nessa dificuldade de nomeação do senhor Paulo Roberto Costa, o senhor tem conhecimento de alguma interferência do ex-presidente para essa nomeação específica? Diretor da Petrobras tem interferência de presidente da República? Sim. Mas para essa nomeação específica, o senhor tem conhecimento de alguma interferência? A pressão era muito forte e a pressão foi feita sobre o presidente. A pressão foi feita por quem? Pelo PP. E o senhor sabe como foi feita essa pressão? Não, eu não participei diretamente, mas o PP trabalhou muito por essa indicação para a diretoria de abastecimento. Tá. E o senhor, o ex-presidente, ele teria participado de alguma forma, de uma forma mais específica nessa nomeação especial? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Não, a decisão, isso é inerente ao processo, doutor Moro. Um presidente, quando vai mexer num diretor da Petrobras, tem que ter o aval do presidente da República. Se não tiver aval, não faz. No caso do senhor Nestor Severo, que foi diretor da área internacional, ele representava os interesses de algum partido específico? Não, ele inicialmente representava os interesses do PT, no início do governo. Depois, quando veio o mensalão, ele passou a trabalhar muito mais para o PMDB. E, de certa maneira, o PT ficou afastado dentro desse processo. Como assim trabalhar para o PMDB? O que o senhor quer dizer? Trabalhar dentro da estrutura que o PMDB necessitava para fazer a política rodar, para as campanhas eleitorais e a participação do PMDB nos projetos que eram tocados na área internacional. Mas o senhor quer dizer arrecadar recursos em contratos da Petrobras? Sem dúvida. E depois ele acabou sendo afastado. Vossa Excelência, Vossa Excelência está sugerindo. Estou esclarecendo o que ele quer não, dizer. O termo trabalhar. Vossa Excelência fez a afirmação. Então, além de Vossa Excelência estar produzindo a prova do Ministério Público, ainda está colocando palavras na boca da testemunha. Não estou, doutor. Está indeferida a questão. O senhor Nestor Severo, depois ele acabou saindo da diretoria da Internacional da Petrobras. O que aconteceu que ele perdeu essa posição? Ele foi para a BR. Mas o que aconteceu politicamente? Por que ele perdeu isso? Porque o PMDB da Câmara reivindicou a diretoria internacional por causa da votação da CPMF. E houve efetivamente um desentendimento dentro do PMDB entre o Senado e Câmara, e aí prevaleceu o posicionamento da Câmara e foi indicado o Zelada para a diretoria internacional, representando o PMDB da Câmara dos Deputados. É importante, doutor Moro, só para registrar, aprovaram na Câmara a CPMF e a CPMF caiu no Senado. Mas o que aconteceu? Que ele perdeu o cargo, mas ele foi nomeado para a BR Distribuidora. O senhor acompanhou esse procedimento? Não acompanhei de perto, não. Então, senhor juiz, a defesa arguiu, e está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a suspeição de Vossa Excelência. Vossa Excelência não cedeu por suspeito. Vamos ver como é que o tribunal vai decidir. Mas a suspeição de Vossa Excelência resulta exatamente disto. É que Vossa Excelência se coloca na posição do Ministério Público. E Vossa Excelência quer produzir prova. A suspeição vem exatamente disso. Vossa Excelência está comprometida com o processo de produção de prova. Certo, e Vossa Excelência que não pode produzir prova na audiência, está produzindo prova, está trazendo informação para o processo que não foi objeto de questionamento aqui durante essa audiência. Então é por isso que Vossa Excelência continua sendo suspeito para a defesa. Tá bom, doutor. Está anotada a sua questão. A sessão não foi rejeitada pelo juízo. E o que consta aqui na letra expressa da lei é que o juiz pode fazer perguntas para esclarecimento sobre o objeto da inquirição, não trazer sobre os fatos novos. Doutora, a interpretação que prevalece na audiência é a interpretação do juiz, certo? Da lei. Sim, e é o que estamos interpretando. O juiz é passageiro, a lei é que é permanente. Tá bom, doutor. Não é? Seguindo aqui nessa questão, o senhor descreveu um episódio aqui que houve uma tentativa de impedimento da colaboração do senhor Nestor Severo. O senhor se envolveu nesse episódio? Me envolvi. Excelência, desculpa, mas esse fato é objeto de um processo que tramita por decisão do Supremo Tribunal Federal perante a Justiça Federal de Brasília. E já houve, inclusive, audiência na semana passada, quando todas as testemunhas acabaram por não reconhecer
a delação do depoente em relação a esse tema. Mas é um contexto, por isso estou fazendo as perguntas. É que é outro processo. Então, se nós somos... O Supremo disse que Vossa Excelência não tem competência para tratar desse caso. Mas é uma Se Vossa Excelência está afrontando a decisão do Supremo agora. Doutor Sérgio, estou pedindo como advogado, testemunha, eu vou acompanhar o ilustre advogado aqui, razão de que o senador Delcídio é acusado naquele processo. Então, Vossa Excelência, com todo respeito, me parece que estaria antecipando o interrogatório. E isso poderia gerar um efeito naquele outro processo. Então, eu pedi a Vossa Excelência se haveria a possibilidade de reconsiderar isso aí, de não fazer perguntas sobre aquele processo. Para não São breves questões, doutor, relacionadas aqui ao depoimento que ele já prestou em juízo sobre esse fato. Perfeito, eu agradeço. Então, o senhor... É que eu fiz uma questão de ordem, Vossa Excelência não decidiu. A minha questão de ordem... Então está indeferido, doutor, porque existe um contexto probatório que o juiz reputa relevante. Vossa Excelência afronta o Supremo Tribunal Federal a agir dessa forma. Tá. Houve um episódio de obstrução desse tentativa de evitar que o senhor Nestor Severo fizesse esse acordo de colaboração? Houve, esse foi inclusive reconhecido por mim, a minha participação nesse processo de obstrução. E houve participação do ex-presidente nessa tentativa? Na verdade, o ex-presidente, numa das conversas que tive com ele, ele manifestou uma preocupação muito grande com o Zé Carlos Bunlai. E eu disse a ele que, principalmente com relação à delação do Nestor Severo, e aí eu fiz contato, eu conversei com o Maurício Bunlai, filho do Zé Carlos Bunlai, que é uma pessoa que frequenta a minha casa, né, sobre essas questões, e aí é que surgiu esse processo de obstrução de justiça, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser comprovado até sob o ponto de vista financeiro. Eram esses esclarecimentos do juízo. As testemunhas só não acompanharam. Peço a palavra, Excelência. Peço a palavra pela ordem, Excelência.